Assunto polêmico agora, hein? Brad Pitt, ele de novo. A filha do Brad Pitt, um dos maiores astros do cinema, decidiu tirar o sobrenome do pai. A Shiloh Julie acabou de completar 18 anos e entrou com a petição no tribunal pedindo que o sobrenome fosse retirado definitivamente. Segundo o advogado de Shiloh, essa decisão foi tomada depois de muitos eventos dolorosos que a menina passou por causa do pai. Desde 2016, quando Brad Pitt e Angelina Jolie se divorciaram, eles travam uma batalha pública pela guarda dos filhos. Angelina quer a custódia exclusiva. A atriz recentemente alegou abuso físico por parte de Pitt, mencionando que isso motivou o pedido de divórcio. Dos 6 filhos que têm juntos, outros 2 também não usam mais o sobrenome do pai. Não deve ser uma decisão fácil, não é mesmo? Afinal, apagar um nome, um passado, um pai. Mas será que somos mesmo obrigados a manter laços, mesmo que nos façam mal? Esse é o nosso assunto agora. Eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Elza Leite, a advogada Camila Dias e a Vilma Silva, que vai contar um pouco da história dela com o sobrenome que, mesmo sem conhecer o seu pai, não é? Você quis manter, Vilma. Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente, eu não quis tirar o nome do meu pai. Até que também já aconteceu das pessoas falarem, não, você ainda tem o nome... Não, o nome do meu pai, porque quando ele saiu de casa, eu tinha 2 aninhos de idade. E aí, minha mãe contou a história, que ele queria me levar, mas ela não permitiu. E só que depois que ele saiu, a gente não teve mais notícia. Então, achou que ele estava morto. E nesse achar que estava morto, assim, eu com 6 anos de idade, eu comecei a escrever, aí eu comecei a procurar, mandar cartinhas para a rádio difusora lá de Belo Horizonte. Então, eu fiz muitas coisas assim para encontrar meu pai, mas nunca tive essa vontade de tirar o nome do meu pai, porque tem peso, né? O nome do pai no registro tem peso. Pois é, isso que eu queria saber. Para você, qual o significado de ter o sobrenome do seu pai, mesmo tendo pouquíssimo contato com ele? Para mim, foi muito importante. Importantíssimo. Apesar de eu não ter convivência com ele, não ter convivido, não lembro dele, mas o sobrenome no meu registro fez muita diferença, porque quando eu ia para o colégio, aí aquela criança que não tem pai, que não tinha um registro do nome do pai, e eu me sentia bem exposta. Mas pelo menos eu tive o nome do meu pai. Minha mãe também contou a história, porque eles brigavam muito, e aí ele saiu e tentou me levar, mas ela não permitiu. E isso fez com que eu o procurasse. Então, se eu não tivesse o nome no registro, então como que eu ia procurar, né? Mais à frente. Perfeito. Ô, Elza, muito mais que um nome, uma vaidade, o peso é muito maior sentimentalmente para a pessoa, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde. Olha, o nosso sobrenome, ele fala das nossas raízes, da nossa origem, da nossa parentalidade. Hoje, ela ainda tem a possibilidade de não mais, apesar de não mais conhecer o pai, porque o pai faleceu, ela pode encontrar parentes, né? Ela pode encontrar familiares, irmãos, tios, avós, ela pode encontrar alguém que pertence a essa família dela, essa origem dela, e, de repente, a partir daí, desenvolver um contato, um vínculo afetivo. Mas o que leva um filho, Lucas, a desejar tirar o nome do pai ou da mãe? É muito complexo. Geralmente tem muita ferida no meio disso tudo. Isso pode existir porque essa criança cresceu vendo brigas entre os pais e percebeu que aquela figura parental ela é negativa, ela é ruim. Essa criança pode ter passado por questões de alienação parental, ouvindo dizer que esse pai ou essa mãe é péssimo. Essa criança pode ter passado por abandono afetivo, abandono material e ela nunca ter tido vínculo emocional nenhum com esse genitor. A gente tem que, inclusive, separar. Pai é uma coisa. Pai é aquele que exerce uma função e exerce um papel. Genitor é a pessoa que simplesmente vai lá, tem o ato sexual, faz, né? Tem a gestação, mas ele não exerce esse papel. Então, a gente precisa separar muito bem que ser pai é muito diferente de ser genitor, ser progenitor. Tá? Então, essa criança, às vezes, passou por esse abandono afetivo, abandono material, ela não tem nenhum vínculo, ela não tem nenhuma lembrança, ela não tem nenhum pertencimento social com aquela família.
Então, ela não vê sentido em carregar um nome que pode, inclusive, trazer constrangimento para ela. Quando a gente, por exemplo, tem esses casos de crimes muito agravados, que têm sobrenomes muito marcantes, vamos pegar os exemplos. Irmãos Cravinhos, Elisa Matsunaga, caso Nardoni, aquela Suzano von Richthofen. Poxa, toda vez que você tiver que assinar aquele nome, verbalizar aquele nome, aquele sobrenome vai gerar em você um constrangimento enorme. Então, nesses casos, a lei vai avaliar, né, vai fazer todo um estudo e aí um juiz vai decidir sobre essa retirada dessa filiação. Mas é um direito, é uma coisa muito complexa e também tem um outro paradoxo. Por exemplo, quando você retira, né, às vezes as mães querem retirar por uma questão de indiferença com os pais, de briga e incentiva a criança e quer retirar o nome do genitor. Gente, olha só, quando você tira o sobrenome do genitor, você está isentando aquela criança de exercer os direitos dela, tanto da personalidade, da dignidade, quanto das sucessões financeiras. Por quê? Você não é obrigado a amar ninguém, né? Tem pai e mãe. Tem genitor que não consegue amar os filhos. Ok, isso é uma outra questão, mas nós temos uma obrigação legal de preservar aquela criança e de manter aquela criança do ponto de vista financeiro. Quando eu retiro esse sobrenome, essa criança não tem esses direitos. Uma outra questão que é mais complexa ainda é o seguinte: na velhice dos pais, a lei, ela obriga o filho a cuidar daquele pai que está em desamparo, que está ali numa situação de vulnerabilidade. Inclusive, eu acompanhei um caso que era o seguinte: o pai nunca foi presente e ele adoeceu. E aí a justiça encontrou o filho e disse: agora você vai ter que pegar seu pai, levar para dentro da sua casa e cuidar, porque o Estado não vai amparar ele. E ele falou: mas como é que eu vou cuidar de alguém que eu nunca nem conheci, que eu só tenho um sobrenome? E ele disse para mim: Elza, eu preferia ter sido não registrado por ele do que agora ter ele dentro da minha casa. E ele estava sob ameaça de ser preso. Ele falou: pois eu prefiro ir preso do que colocar dentro da minha casa um desconhecido. Então, são coisas muito complexas, que cada caso precisa ser avaliado e a gente não pode julgar, porque a gente não sabe o que a filha do Brad Pitt passou. Você vê, 3 filhos, né? O histórico se repete. Alguma coisa ali naquele núcleo familiar, de muito agravado, deve acontecer para esse sentimento. Eu recebi rejeição, o que eu devolvo? Eu devolvo rejeição também. Então, a gente tem que avaliar caso por caso, sem julgamento, para compreender a história por trás de todo aquele movimento e dar um direcionamento para essa pessoa, para ela ficar em paz com a decisão que ela tomar. E você em casa, se dá bem com seu sobrenome? Gostaria de alterar? Gostaria de saber como é que faz para mudar de nome? Fala no zap, 999422478, estou esperando a sua mensagem e já temos algumas pessoas. Olha só, o Nick Lacerda disse: Lucas, boa tarde, eu abandonei a minha família em 1999 e carrego o mesmo nome do meu pai. Eu tenho pavor, meu sonho é mudar esse nome. Camila, isso é possível? É possível. Não é tão simples, né, de chegar e falar: não gosto, não tive contato com meu pai, vou ali retirar. Então, você precisa comprovar, né, precisa entrar com uma ação de retificação civil, comprovar esse abandono afetivo, esse sofrimento que você carrega por ter esse sobrenome atrelado à sua história, né? Porque você pode ter um pai ausente e aquilo ser indiferente para você, ter o sobrenome ou não. Mas para algumas pessoas, responder por esse sobrenome causa dor. Então, tem um trauma ali, né, que foi estabelecido. Então, você vai entrar na justiça através de uma ação de retificação e justificar esses motivos que te levam a querer a exclusão do sobrenome. Lembrando que excluir um sobrenome, uma ação de retificação, não é excluir uma filiação. Você não vai deixar de ser filho de alguma forma. O seu pai registral e a sua mãe registral, que nós chamamos, ele continuará lá na sua certidão de nascimento. Então, nós temos aí pais biológicos, pais registrados, pais afetivos, né? Quem decide exercer a paternidade e maternidade está acima de tudo isso. Mas
se você, né, é um filho que carrega na sua identidade um sobrenome que te causa essa dor, que te causa esse constrangimento, se ao proferir, ao assinar, aquilo, né, te remete à tristeza e não ao orgulho por estar com isso, você pode sim procurar, né? Hoje é bem mais simples do que um dia já foi. Nós temos muitas decisões nesse sentido, né? Crianças que foram abandonadas, rejeitadas, que já são, né, foram abraçadas, acolhidas por outras pessoas, né, que cumprem a função. A gente tem uma participação nesse sentido, Camila, no Fala no Zap. A telespectadora disse, olha, estou enfrentando um problema na justiça, porque eu tenho um adolescente que concluiu o processo de adoção e não foi tirado o sobrenome da genitora, que ele tanto queria, e nem o primeiro nome, que é o mesmo do genitor. Então, você citou esse caso, é possível também fazer isso? É possível, é porque ele ainda é menor, então às vezes tem ainda uma questão do Ministério Público estar respondendo por ele, mas é possível sim, plenamente possível. Ok. Olha só, a Alessandra Salvador disse o seguinte, meu cunhado tem um sobrenome que inventaram na hora de registrar. Não tem ninguém da família com esse sobrenome. É possível alterar, fazer a alteração? Isso aconteceu há mais de 50 anos. E antigamente a gente sabe, né, Camila, que no momento do registro, às vezes era um nome mais inventado, com a ortografia incorreta e que hoje às vezes soa até constrangedor. É possível também? Como é que faz? É possível também. Existem alguns casos que a gente consegue extrajudicialmente, indo no cartório. Nesse caso específico, que é um sobrenome que a gente não sabe nem de onde veio, nem qual é a árvore genealógica, né, que gerou essa escolha, é através de uma ação civil. E aí ele vai contar essa história, né? A gente vai processualmente explicar e ele pode estar requerendo. Tem mais participações aqui. A Josiane Carvalho disse, olha, os meus pais são separados e eu amo o meu sobrenome, tanto que os meus filhos também têm Carvalho. Ou seja, tem gente também falando que gosta bastante do sobrenome. O Gilberto Marcelino diz que não mudaria o sobrenome de jeito nenhum. A Maricilda Borges diz que já teve vontade de mudar o sobrenome Bueno por não gostar, mas pensou bem e deixou o sobrenome. O Nick Lacera, já falei que é a participação dele. Então, a Lourdes Barbosa pergunta, no caso de herança, quem retirou a filiação pode exigir direitos? Sim, porque retirou o sobrenome, não foi destituído esse poder familiar, né? Isso é o grau máximo de possibilidade de um pai e de uma mãe, é o poder familiar. Então, para ser retirado, isso é muito difícil. Então, em caso de, se tiver sofrido um crime, né? Enfim, rejeição, agora, que nem no caso que a gente citou, né? Da filha do Brad Pitt, ela continua herdeira, todos eles. O que eles fizeram foi retirar esse sobrenome para não assinar e não serem reconhecidos civilmente, né? Digamos assim. E isso não tem problema, porque às vezes as pessoas julgam isso, né? No caso, eu li a respeito do caso que vocês trouxeram. Ah, mas ela vai querer herança mesmo assim, mas não quer o nome. Sim, o nome traz dor a ela. Ela ser herdeira é um direito dela. A partir do momento que você teve um filho, você carrega esse direito para ele. Olha, e tem mais filhos de famosos que não querem contato e nem o sobrenome do pai. Outro exemplo é a Suri, filha de Tom Cruise. A Suri também entrou na justiça pedindo que o sobrenome Cruise fosse retirado. Agora, ela quer ser chamada apenas por Suri Noelle. Os pais da Suri, a Kate Holmes e o Tom, foram casados por 5 anos, mas se separaram em 2012, quando a menina tinha 6. Desde então, o astro passou a se dedicar mais à cientologia, religião que segue e se afastou de vez da menina. Os dois não se falam há mais de 10 anos. E aí, Elza, o que você já havia falado, às vezes a retirada do sobrenome é apenas a ponta do iceberg daquelas experiências que aquelas crianças, hoje acima de 18 anos, tiveram e querem se desligar completamente, não é? Exatamente. Remete à dor, né? A dor do abandono, dor da negligência, dor da rejeição, a dor da violência, porque, poxa, é um crime quando você faz um abandono afetivo de uma criança, você está se isentando de uma responsabilidade que é sua, não só moral, legal e emocional, mas como um todo. Então,
a criança começa a se questionar, né, já mais na vida adulta. Para que eu vou carregar o sobrenome de alguém do qual eu não pertenço? Eu não me sinto identificado, não tem nada que me ligue emocionalmente a essa pessoa. Só isso aqui. Aí todas as vezes que a pessoa tem que assinar, todas as vezes que a pessoa tem que verbalizar aquilo, uma angústia nasce. Então, é como se ela estivesse se desvinculando, se desligando da dor. Não de fato do pai, porque assim, o DNA está ali, né, a genética está ali, não há como a gente fugir disso. Mas das memórias, né, uma tentativa de se libertar de memórias que são ruins e de memórias também, Lucas, que nem foram construídas com essa pessoa. Perfeito. Olha, mais uma participação aqui. A telespectadora pediu para não citar o nome dela, mas ela falou o seguinte: no ato do registro dos meus filhos, foi o pai quem foi registrar e ele colocou apenas o sobrenome dele, o meu não. Seria possível hoje acrescentar o meu? Lembrando que os filhos já são adultos, Camila. Sim, eles podem, né, enquanto adultos, estar entrando com essa ação de retificação e estar incluindo o sobrenome materno. Até mesmo pela questão da história, né, que a mãe citou, mas também hoje essa possibilidade ela é bem possível. E como é que faz? Vai no cartório, vai no juizado especial? No caso dessa participante, eles podem ir direto ao cartório para incluir. Quando é para excluir, que a gente não tem como ir direto ao cartório. Mas hoje, para você incluir, até mesmo a gente, né? Hoje eu mesmo tendo esse assunto na minha família. Existe um sobrenome na minha família que eu não tenho, nem eu, meu irmão, mas todos os meus primos têm. Eu falei, eu acho que eu vou colocar, que é o do meu avô, né? Quando a minha mãe casou, ela acabou tirando. Vou incluir, só que aí é só ir ao cartório, realmente, levar um documento que comprove essa ligação, né? Como o caso dele com a mãe, e saber que vai trocar depois todos os documentos. Perfeito. Deixa agora falar outro lado, porque tem muitos filhos que gostariam de ter o sobrenome do pai, mas não têm esse reconhecimento. Olha só esse dado. Em 2023... dos 2,5 milhões de crianças nascidas no Brasil, 172 mil têm pais ausentes, ou seja, não são reconhecidas, não tem, né, um sobrenome do pai, na certidão de nascimento sequer. Esse é o maior número dos últimos 7 anos. Os dados são do portal da Transparência do Registro Civil. Em contrapartida, também cresceu o número de reconhecimentos de paternidade nos últimos anos. Foram mais de 35 mil reconhecimentos. Vilma, você teve muito pouco contato com seu pai. Que tipo de ligação você manteve que a fez procurá-lo em todo lugar possível? Lucas, pegando o gancho da Elza, ela falou exatamente esse negócio de emocional, essas coisas, e eu vivi isso que ela relatou, porque mesmo eu não tendo contato com meu pai, mas eu senti o desejo de ter o meu pai presente quando tinha na criança, né? Você quer o Dia dos Pais? Eu não tinha um pai para poder falar, pai, eu te amo, pai, eu quero dar. Então eu sofri muito, muito mesmo. Eu chorava. Aí eu comecei a mandar cartinha. Quando eu comecei mesmo a escrever, que tinha o programa do Gugu, eu mandei cartinha para o Gugu que eu queria achar meu pai, que eu tinha o desejo de conhecê-lo, por que ele foi embora, por que ele não voltou para me buscar ou para ver a gente, que eu e minha irmã. E assim, eu sofri muito. Na realidade, eu sofri até o dia que eu descobri que ele morreu de novo. Porque eu entendi que ele já tinha morrido antes. Então, quando eu fiquei sabendo que ele havia falecido, eu parei de procurar. Aí, o ano passado, eu descobri que ele havia morrido mesmo. Ou seja, você não tinha uma certeza? Não, eu tinha certeza que ele havia morrido. Uhum. Mas quando foi o ano passado, eu recebi a notícia que ele morreu o ano passado. Quer dizer, eu passei esses longos anos desejando conhecer meu pai, desejando ver meu pai, e eu não consegui. Então, assim, o sobrenome do meu pai, ele trouxe para mim, assim, eu entendi assim, não, meu pai, mesmo que ele me abandonou quando largou a minha mãe por causa de confusão, mas ele me amava, porque ele me registrou. Porque eu tenho conhecidos, amigos que eu tinha na época, que o pai não tinha pai, não conhecia, não registrava. Então, esse fato de eu não tirar o nome a minha irmã até queria dela, mas antigamente era mais difícil. Mas hoje, por exemplo, eu nunca tive essa vontade de tirar, porque eu tinha um orgulho de dizer, eu tenho pai, mesmo que ele não teve convivência, mas eu fui registrada, né? Agora eu tenho tio, conheci parentes, primos, mas mesmo assim, eu queria ter conhecido meu pai.
É Poxa. muito ruim. Agora ela fica na mente, Fica na né? mente, E a consciência de que você fez, Vilma, tudo que foi possível, né? Não Tentei. deu certo, não aconteceu, mas você fez todo o possível. A única dificuldade que eu achei assim, por que ele não me procurou, né? Eu queria Ela saber buscava, disso, buscava ela resposta, buscava uma né? resposta, uma explicação. Na verdade, a Vilma carrega uma saudade daquilo que ela não viveu. Isso é forte, né? Isso é muito forte. Isso é forte. Bem, olha, o assunto está rendendo aqui, pessoal. O pessoal mandando mensagem no Fala no Zap, muita gente perguntando se pode tirar. Ó, linhas gerais, é possível sim mudar o nome, busque um atendimento jurídico para poder ver os procedimentos, dependendo do histórico, retirar ou alterar o seu nome, porque é possível sim. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Vilma, pela participação. Camila Dias, advogada, e a Elza, Eu que agradeço. também nossa psicóloga. Obrigado pela participação. Até a próxima.